Olá pessoal, aqui é a professora Ana Kelly. Vamos a mais uma aula de desenho de projeto elétrico. Na aula de hoje, nós vamos abordar a parte 3 do conteúdo. Os tópicos abordados nessa aula serão fornecimento de energia, tipos de eletrodutos e dispositivos de proteção. O fornecimento de energia, ele tem uma classificação em tensão secundária. A tensão padronizada nas redes de distribuição secundária da concessionária de energia elétrica, no nosso caso a Celesc, a tensão é padronizada em 220 volts para a área urbanas, para as zonas urbanas. O limite de fornecimento de potência em baixa tensão é inferior a 75 kW. E a classificação dos tipos de fornecimento de energia é tipo A, tipo B e tipo C, que nós veremos agora. Então, o tipo de fornecimento de energia por parte da distribuidora vai depender da carga instalada na edificação. O tipo A, monofásico, o fornecimento é a 2 fios, fase e neutro, e a potência instalada máxima é 12 kW. No tipo B, bifásico, o fornecimento ocorre a 3 fios, 2 fases e um neutro. A potência instalada ela fica entre 12 e 22 kW para áreas urbanas e até 25 kW em zona rural. O tipo C, trifásico, ocorre com fornecimento a 4 fios, 3 fases e um neutro, e a potência instalada varia entre 25 kW até 75 kW. As unidades consumidoras que não se enquadrarem nos tipos A, B ou C, onde a carga instalada na unidade consumidora for superior a 75 kW, serão atendidas em tensão primária de distribuição. Padrão de entrada de energia. O padrão de entrada de energia ele deve ser adequado às normas da distribuidora local de energia, e essas normas vão indicar os componentes e as configurações necessárias de entrada. O padrão de entrada ele pode ser aéreo, conforme nós podemos visualizar nessa imagem, ou subterrâneo, para edificações com alta densidade de carga. Então, aqui nesse exemplo, nós podemos ver o ramal de ligação num poste particular, o poste da concessionária. Também podemos ver o medidor de energia, que é o chamado de QM, quadro medidor. Também, dentro da edificação, nós temos o quadro de distribuição, abreviado como QD. Aqui nós temos outro esquema da instalação elétrica, representando também o ramal de entrada, quadro medidor, quadro de distribuição, aterramento, circuito de alimentação principal, circuitos terminais. Nessas imagens nós podemos ver aqui detalhes importantes, o fornecimento de energia, o detalhe da ligação do ramal de entrada até o consumidor, e o destaque vai para a haste de aterramento, chamada haste Copper Weld, para aterramento das linhas de distribuição e também para aterramento da entrada dos consumidores. Nós vemos aqui na outra imagem a entrada de energia elétrica, mostrando ponto de captação e entrega. Então, é bem importante essa imagem, ela dá uma visualização, uma vista de cima de como que fica a distribuição da instalação elétrica. E, por fim, aqui nós temos um padrão de entrada de energia, uma representação que deve ser apresentada nos projetos elétricos. Ela está com várias informações, algumas medidas, algumas cotas. Então, aqui nós temos todo o detalhamento do padrão de entrada de energia elétrica. Tipos de eletrodutos. Agora nós veremos os principais tipos de eletrodutos existentes no mercado. Nós temos eletrodutos de seção circular, que podem ser em PVC, ou em alumínio, ou em aço. Os eletrodutos rígidos, eles são utilizados em instalações aparentes, conforme vemos nessa primeira imagem. E já os eletrodutos flexíveis, também conhecidos como mangueira ou eletroduto corrugado,
são utilizados em instalações que ficarão embutidos, conforme vemos nessa segunda imagem. Então, esses tipos de eletrodutos de seção circular, eles são utilizados em ambientes residenciais. Temos também os eletrodutos perfilados em aço galvanizado, que podem ser lisos ou perfurados, com ou sem tampa. Esses eletrodutos perfilados, eles são muito utilizados em instalações comerciais, pois eles abrigam uma grande quantidade de cabos. Outro exemplo de tipos de eletrodutos são as eletrocalhas em aço galvanizado, que podem ser lisas ou perfuradas com ou sem tampa. Essas eletrocalhas, elas podem ser utilizadas em instalações, ambientes comerciais e industriais e permitem a passagem de mais fios em grandes instalações. Outro tipo de eletroduto é o tipo bandeja tipo escada, que é em aço galvanizado, normalmente utilizado em projetos industriais. Então, esse tipo de eletroduto permite uma grande quantidade de fios, abriga uma grande quantidade de fios e permite visualização desses fios, dessas instalações, para que possa ser feita manutenção no local. E por fim, nós temos eletrodutos do tipo rodapés em PVC ou aço galvanizado. Alguns modelos desses eletrodutos possuem divisões com o objetivo de separar os cabos elétricos dos cabos de telefonia e lógica. Então, nós podemos visualizar que eles são muito utilizados em escritórios e também eles permitem uma organização da instalação elétrica, instalação lógica. Então, tem separadores, divisores que são utilizados para melhor acomodar o cabeamento e manter a independência das redes. Dispositivos de proteção. Agora nós veremos os principais tipos de dispositivos de proteção. Disjuntor. Disjuntor é definido como elemento de comando e proteção do circuito. O disjuntor termomagnético, DTM, ele realiza a proteção contra sobrecorrente e curto-circuito. Deve ser intercalado exclusivamente nos condutores fase. Também pode ser utilizado como um dispositivo de manobra, permite ligar e desligar os circuitos. Podem ser religados após a sua atuação. E as capacidades típicas, as correntes que os disjuntores protegem, variam de 10 A, 15 A até 150 A. Fusível. Fusível é um dispositivo de proteção contra curto-circuito. Não permite efetuar manobra, então não permite ligar e desligar, diferentemente dos disjuntores termomagnéticos. O fusível ele não permite rearme do circuito. Caso ele queimar, ele deve ser substituído por um novo fusível. Não recomendável para a proteção de correntes leves e moderadas. Os curtos-circuitos podem causar incêndios, danos a equipamentos elétricos. Por essa razão, os fusíveis são muito utilizados nas instalações elétricas. Dispositivo diferencial residual, DR ou IDR. Também algumas definições chamam esse dispositivo de DDR, dispositivo diferencial residual. É o dispositivo que acusa a fuga de corrente e desarma o circuito, seja por uma instalação mal feita, fios desencapados, desgaste do cabo ou até mesmo por uma pessoa que está levando um choque elétrico. Então, o DR ele aumenta a proteção para que as pessoas e animais não sofram um choque elétrico devido ao contato direto ou mesmo de forma indireta por uma fuga de corrente. O DR entra em ação ao notar esse escape de corrente na sua instalação e acaba por desligar o circuito completamente. Dispositivos de proteção contra surtos, DPS. São equipamentos desenvolvidos com o objetivo de detectar sobretensões transitórias na rede elétrica e desviar as correntes de surto, ou seja, drená-las para o sistema de aterramento, antes que atinjam os equipamentos eletrônicos. Então, por exemplo, antes que atinjam uma televisão, uma geladeira. Os surtos elétricos
normalmente são causados por descargas atmosféricas, os raios, ou por manobras da rede, onde instalar o DPS. A norma NBR 5410 permite que a instalação do DPS seja feita tanto antes quanto depois do disjuntor geral, conforme podemos ver aqui nessas imagens. Aqui nós temos um exemplo, um esquema mostrando a instalação dos disjuntores DR, DPS. Então aqui nós temos vários dispositivos de proteção, vemos também barramento neutro, a instalação é trifásica, 3 fases, RST, nós podemos visualizar na cor vermelha, neutro, azul. Então nós temos o DR, dispositivo diferencial residual, DPS, dispositivo de proteção contra surto, e os disjuntores termomagnéticos. E o aterramento também está sendo simbolizado. Aqui nós temos uma foto de uma instalação de um quadro de distribuição onde nós temos esses dispositivos de proteção. Aqui nós vamos ter uma foto mais aproximada mostrando o disjuntor geral, os DPS, dispositivos de proteção contra surto, e DR, dispositivo diferencial residual. Então aqui nós temos todos esses dispositivos e ainda os disjuntores dos circuitos. Os disjuntores, eles estão divididos os disjuntores são os disjuntores dos circuitos de tomadas de cozinha, micro-ondas, lavadora de louças, lavadora secadora de roupas, chuveiro, tomadas e equipamentos e iluminação. Então aqui por fim a última foto mostrando de forma mais aproximada o disjuntor geral. Aqui tem disjuntor para ar-condicionados também e os dispositivos de proteção contra surto. As referências utilizadas nessa aula. Ficamos por aqui, estudem um pouco mais, anotem as dúvidas e nos vemos na próxima aula.